Queridos, nós estamos continuando na nossa série Recomeços e, cara, como que Deus tem abençoado a gente aqui? Como que Deus tem abençoado a gente como povo ao olharmos para as Escrituras e vermos a falibilidade que existe em nós e o poder de Deus apesar disso tudo. E tem sido uma esperança para a gente aqui, sabe isso? E a cada domingo eu vejo Deus cuidando do nosso coração. Cada mensagem, a cada sermão. E eu vejo Deus cuidando da gente aqui, nesse lugar. E hoje não quero que seja diferente. E hoje a gente vai olhar mais uma vez para a vida de um personagem bíblico, alguém também muito famoso, alguém muito conhecido na cultura, e como qualquer um de nós, cheio de falhas. Como qualquer um de nós, inconstante. Ou seja, como a gente tem falado aqui, gente como a gente. É muito legal você olhar para a Bíblia e poder ver gente como a gente. Gente realmente que parece, que tem falhas e tal. E o tema de hoje é o inconstante. E uma das coisas especiais de olhar para esses personagens da vida real é que a Bíblia é muito honesta sobre os seus heróis. Muito honesta. E todos os heróis bíblicos têm as suas histórias complexas, têm as suas falhas, e do mesmo jeito que acontece na nossa vida. Todos nós, humanos, somos fracos, falhos, temos as nossas escuridões, nossas sombras, que a gente tenta esconder uns dos outros. Mas como a gente está falando de inconstância, deixa eu te perguntar algumas coisas. Você é inconstante? Você se considera uma pessoa inconstante? Como que você se comporta em situações de pressão, de estresse? Você permanece consistente ou você acaba cedendo e mudando por causa das circunstâncias, do estresse, das situações? Você costuma abandonar os projetos, os compromissos, antes mesmo de concluí-los? Como que você lida com as mudanças inesperadas da sua vida? Você se adapta facilmente às mudanças ou você fica ansioso, você fica incerto quando isso acontece? Você costuma desistir quando as coisas ficam difíceis? A inconstância é algo que você deseja mudar ou você aceita que ela faz parte de você? Nosso personagem de hoje, queridos, é Sansão. E para as crianças que crescem na igreja, tipo eu assim, Sansão era como se fosse um super-herói da Marvel. Era o super-herói crente. Sabe? A minha mãe deixava ver filme de super-herói. Né? Minha geração era muito isso. Não podia ver filme de herói, não podia ver coisa que era tudo do demônio. Mas Sansão era o herói da galera, dos crentes. E ele tinha uma força absurda. Né? Todo mundo, culturalmente, até conhece a história de Sansão. Uma vez Sansão matou um leão com as próprias mãos. Assim, algo impressionante. Outra vez ele carregou um portão de uma cidade, que naquela época as cidades tinham muros em torno delas, altíssimos, e tinha um portão em cada cidade para proteger também a cidade. Então ele botou o portão inteiro nos seus ombros, ele subiu uma longa colina, uma grande distância com aquele portão pesadíssimo nas suas costas. O cara era um monstro. Ele enfrentou muitos homens sozinhos numa luta corpo a corpo. Ele é aquele tipo de homem que os meninos, todos os meninos da igreja gostariam de ser, um titã. Cara lapidado no aço. Alguém que ninguém poderia vencer. Mas a história de Sansão também foi preenchida com orgulho, desobediência, vazio e inconstância. A gente vai fazer um pequeno voo panorâmico sobre a vida dele. E eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, ou ligue a sua Bíblia no livro de Juízes, ou se você não tem uma Bíblia, ou não tem um celular com Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás, lá no capítulo 13. Juízes, capítulo 13.
Nós vamos ler os primeiros cinco versículos. Dizem assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu e a essa mulher ele disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos. Mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado, e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Esse menino que o anjo está falando aqui, que vai nascer, é Sansão. E essa história de mulher estéril, ficar grávida, e isso tudo, parece que bem conhecido da gente. Sabe? Uma mulher ficar grávida milagrosamente, a Bíblia é cheia dessas histórias, dos milagres de Deus no meio da impossibilidade, da incapacidade dos homens. E algumas coisas são importantes antes de repararmos e continuarmos a história desse homem. No início do capítulo, no primeiro versículo, nós somos informados de um detalhe muito importante, de que os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E com o resultado muito familiar desse livro inteiro, Deus entregou ele, o povo de Israel, aos seus inimigos. E os inimigos dessa vez eram os filisteus. O livro de Juízes é um livro sobre a inconstância do povo de Israel, e esse é o refrão de todo o livro. Voltou o povo de Israel a fazer o que era mal diante do Senhor. Ou cada um fazia o que achava que era certo. Se você estudar o livro de Juízes, você vai ver isso se repetindo muitas vezes. Voltou Israel a fazer o que era mal diante do Senhor. E cada um fazia o que achava que era certo. Ou, em outras palavras, pela percepção daquele povo, a maior parte, ou todo o comportamento deles, era perfeitamente aceitável, o que eles estavam fazendo. Então eles eram castigados com nações inimigas, que invadiam Israel e subjugavam Israel, e aí Deus então levantava juízes para libertar o povo mais uma vez. Então por isso que nós conhecemos a história de Gideão, a história de Débora, a história de Baraque, a história de Jefité. Todos eles eram juízes que Deus levantava para esse ciclo de desobediência e de escravidão. Então vinha um juiz e livrava o povo de Israel. E o texto diz que a intenção de Deus é livrar esse povo por meio de um juiz, mais uma vez, Sansão. E o texto diz também que ele seria separado para isso. No versículo 5 diz: o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Que vitória! Nascido milagrosamente, separado pelo Senhor, alguém que poderia realmente livrar o povo, mas não. Quando a gente acaba olhando para a vida de Sansão, a gente começa a perceber realidades profundas de distanciamento de Deus. Em vez de um grande líder, cheio de caráter, a gente encontra na vida de Sansão um dos personagens mais falhos desse livro. Um homem violento, viciado em sexo, emocionalmente caído, imaturo, egoísta e inconstante. Depois de todo esse momento do anjo do Senhor e até os pais de Sansão, finalmente o menino nasce e ele começa a crescer. E o texto de Juízes diz mais à frente que ele era movido pelo Espírito do Senhor. Algo que era muito confuso, às vezes, como a gente vai ver. E quando Sansão chega na sua juventude, logo no início do capítulo 14, quando você estiver em casa você pode ler, e por muitas vezes durante a sua vida, ele vai ser movido por um impulso mundano.
o que vai causar na vida dele muitas inconsistências, muitas inconstâncias, e a sua vida vai retratar isso até o fim. Sansão foi criado como um nazireu. Nazireu era um voto que era feito no povo de Israel de ser separado pelo Senhor. Isso significava que tinha algumas regras que Sansão deveria cumprir e todos aqueles que queriam viver no voto de nazireu. Como não beber vinho, como não tocar em um cadáver. Era assim que vivia o nazireu. Ele tinha votos especiais de abstinência, incluindo a abstenção, por exemplo, de casar com mulheres estrangeiras. Não podia. Mas lá no capítulo 14, Sansão já desobedece isso de cara. Ele vai até um lugar, até a Filístia, e ele chega lá e olha uma mulher filisteia, e ele fala, eu quero ela para mim. Eu quero ela para mim. E os pais alertam ele falando assim, Sansão, não é muito legal, não tem tanta mulher aqui. Tem mulher pra caramba em Israel, você vai querer logo uma filisteia do povo inimigo? E Sansão diz, ela é agradável aos meus olhos. É ela que eu quero, pegue ela para mim. Além disso, Sansão também quebrou outros votos nazireus, como beber vinho mesmo. Ele tocou em cadáveres. Ele foi quebrando vários desses. Era tudo proibido. Ou seja, ele era inconstante com relação aos votos e compromissos que ele tinha feito religiosamente. Ele é inconstante espiritualmente. Sansão também não tinha nenhum controle de si mesmo. Ele não tinha nenhum domínio próprio. Ele era extremamente violento. Por exemplo, depois que a esposa dele, Filisteia, foi dada a outro homem, Sansão foi lá, capturou 300 raposas. Colocou fogo na cauda delas todas e soltou elas no arraial filisteu. Ele matou 1000 homens filisteus só para pagar uma dívida. Uma mandíbula de um jumento. O cara era um animal, um monstro. Mas ele não fez isso nem por desejo de salvar Israel. Ele fez isso para pagar uma dívida. Ele não fez isso porque Israel estava precisando disso naquele momento. Ele fez isso para ele sair bem. Ou seja, Sansão era inconstante emocionalmente e comportalmente também. E algo impressionante que a gente lê na história dele, né? É que o Espírito do Senhor se apossava dele para que ele fizesse grandes feitos. Mas isso nos revela algo muito profundo. Porque é estranho. Como que pode isso acontecer? É profundo, queridos. Sansão usa a força de Deus, mas não depende de Deus. Sansão vive estabelecido por regras e através da força de Deus, mas Sansão não tem nenhum relacionamento com Deus. Nenhum. Sansão é dotado do Espírito de uma maneira notável, e você pode perguntar como que pode isso? Se Sansão tem o Espírito de Deus, como que então ele não cresce em santidade? Como que então ele não cresce como um juiz? Como ele pode ser tão capacitado pelo Espírito e ainda não mostrar nenhum caráter aprovado? Aqui a gente tem a primeira lição, a primeira grande realidade, que a Bíblia ensina que alguns crentes esqueceram, que você pode ter os dons do Espírito sem ter o fruto do Espírito. Que você pode ter vários talentos, dons, capacidades, que é Deus que te dá, mas não ter nenhum relacionamento com Ele. E a vida de Sansão, então, revela para a gente uma enorme ironia. Uma ironia do tamanho da força dele. Embora Sansão fosse fisicamente forte, ele era moralmente muito fraco. Muito fraco. Perdão, queridos. Por causa dessas inconsistências, por causa dessas inconstâncias e a forma quebrada de Sansão ver a realidade, ele não tinha nenhuma capacidade de resistir às influências externas, de tomar decisões da forma correta. Ele ia embora empurrando com a barriga. E é aqui, exatamente aqui, que acontece a maior queda da vida de Sansão. Mas é importante notar que esse momento crítico do qual a gente vai falar agora é apenas uma extensão de uma vida cheia de inconstâncias.
Ninguém tem uma queda do nada. Isso vai sendo construído com o tempo. No capítulo 16, nós temos talvez a história também muito famosa de Sansão, talvez a mais famosa, que já virou até novela, Sansão encontra Dalila. E essa história é bem conhecida também no meio popular. Sansão se apaixona por ela, Dalila era uma mulher também do povo inimigo, também filisteia, habitava lá, e Sansão se apaixona por ela, começa a ter um relacionamento com ela, e então alguns dos governantes filisteus vão até Dalila e dizem para ela tentar descobrir qual o segredo da força de Sansão. Oferecendo dinheiro para ela. Descobre. E a gente vai te dar tanto. E a partir daí, ela começa a importunar Sansão para tentar descobrir qual era o segredo. Me diz, Sansão. Sansão, me diz qual é o segredo. Amor, me diz. Diz para mim onde está a sua força. Por favor, diz para mim. Diz para mim, a gente sabe como que é isso, né? Diz para mim, por favor, diz que sim. Onde que está? Qual é o lugar? E Sansão começa então a mentir para ela. E na primeira vez ele diz, olha, se você me amarrar com 7 cordas, ainda úmidas, eu vou perder toda a minha força, vou ficar fraco. Aí o que Dalila faz? Dalila faz isso, mas não dá certo. E ela continua a importuná-lo. Então ele diz uma segunda vez, mentindo, ó, o jeito é você me amarrar com cordas novas que ainda nunca foram usadas. E aí então eu vou ficar fraco. Então Dalila tenta mais uma vez, tenta fazer isso e começa, olha Sansão, os filisteus estão vindo contra você. E ele vai e arrebenta as cordas como se fosse uma linha. Então Sansão inventa uma outra história. Faz o seguinte, Dalila, que Dalila fica importunando. Fala para mim, por favor, fala. Amarra as minhas 7 tranças, um pente de tear, e eu vou perder minha força. Então, mais uma vez, Dalila vai lá e mais uma vez Dalila é enganada. Por fim, Dalila começou a importuná-lo muito mais, e o texto diz que todos os dias ela importunava ele com a mesma pergunta, uma goteira. Todos os dias. Onde está sua força? Você não me ama? Tá vendo? E aí, então, Sansão, não aguentando, porque ele, como a gente viu, ele não aguenta passar por momentos de tensão, porque ele não é consistente com nada, ele conta o segredo dele, ele diz, olha, Dalila, nunca passou navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu. Se você cortar o meu cabelo, eu vou ficar fraco. Então o que Dalila faz? Raspa o cabelo de Sansão. Dalila então ela chama os filisteus. Diz, agora a gente pegou ele. E faz Sansão deitar no seu colo e dormir. E logo após que ele dorme, ela começa a gritar, Sansão, seus inimigos estão vindo até você. E é muito estranho olhar para o texto e ver que Sansão não acredita que vai acontecer nada. Ele continua ali. Ele não corre, mesmo sabendo que seu cabelo foi raspado. É muito incrível isso. É estranho saber que ele não fugiu. Isso é profundo, queridos, porque ele realmente deixou de acreditar que o seu cabelo ou o seu voto de nazireu era a fonte da sua força. Ele começou a acreditar que a sua força vinha dele mesmo. Eu vou escapar como foi das outras vezes. Eu vou escapar como se fosse das outras vezes. Não é assim a inconstância da nossa vida? Se eu deixar agora, vai ter uma outra oportunidade. Não importa como Sansão vivesse ou o que ele fizesse, ele achava que ele continuaria forte. Mas a história nos conta o contrário. A história conta pra gente que os inimigos de Sansão capturaram ele, ele estava ali sem força alguma, eles pegaram Sansão, furaram seus olhos, ele ficou cego, e que ironia, logo os olhos que ele quis satisfazer tantas vezes. Furaram os olhos dele, e ele passou a ser o escravo do povo filisteu, empurrando o moinho todo dia. E é importante notar, queridos, uma coisa muito interessante. A força de Sansão não estava no cabelo em si, porque cabelo não tem força, não. Não dá uma força sobrenatural para alguém. Cabelo em si não dá força sobrenatural para ninguém.
Não foi simplesmente o ato de cortar o cabelo, queridos. A verdade é que o coração de Sansão foi descoberto. A inconstância de Sansão pegou ele. A inconsistência de Sansão dominou ele. A negligência de Sansão dominou ele. Foi só cortar o cabelo. E se você reparar, esta é a sina maldita que todos nós, seres humanos, carregamos há muito tempo. Não foi simplesmente comer do fruto lá no Jardim do Éden. Cortar cabelo não faz mal a ninguém, como comer o fruto também não faz mal a ninguém. Agora, deixar que o coração seja descoberto para o pecado e o afastamento da vontade de Deus, isso pode matar você. Como nos matou no jardim. E como levou também Sansão à morte. E a gente pode olhar para Sansão com um olhar de censura e desaprovação. Sansão, né, deu mole pra caramba. Mas nós não estamos tão distantes de Sansão. Não estamos. Se você olhar mais fundo, você vai perceber o quanto Sansão é solitário. Ele não ouve ninguém, ele não ouve seus pais, ele não ouve quem está falando com ele não tem nenhum conselheiro, ele não trabalha em conjunto com ninguém, ele não tem nenhuma equipe. Ele parece não precisar de ninguém, porque ele sozinho é uma equipe de destruição. Ele sozinho é uma equipe de demolição. E ele não quer saber de nada. E é por isso que às vezes nós focamos em contar histórias grandiosas que impressionam a vida de Sansão. E nós não falamos sobre o quanto ele estava apodrecido internamente. E inconstantes são assim, queridos. Eles se baseiam e procuram se basear no tamanho da sua intensidade. Pessoas inconstantes estão olhando por quanto elas estão sendo intensas. E quão pouco elas são constantes. E em experiências de algum momento na sua vida com Deus, com certeza, espero que aqui não deve ter ninguém assim, mas com certeza você conhece alguém que está numa vida assim completamente longe de Deus, mas ele diz assim, mas eu sou, aquele dia, uma vez, eu tive uma experiência com Deus no monte, na vida, no terno, na gravata, na língua, no dom, no não sei o quê, na vida, na igreja tal. Eu tive esse tipo de experiência. E a pergunta que você deve fazer é, e daí? Porque você não deve ser medido pela sua intensidade. Pelo nível de intensidade que você teve nesse encontro. Você deve ser medido pelo nível de constância que você tem com Deus. Mas inconstantes estão sempre se baseando de algum momento que foi muito intenso para eles. E nós adoramos celebrar pessoas intensas. Enquanto nós deveríamos estar celebrando a constância, não a intensidade. E a gente acaba não percebendo o quanto que nós estamos desintegrados, o quanto essas pessoas estão desintegradas, e quantos de nós são inconstantes mesmo. Essa pergunta inicial serve para todos nós. Nós somos muito intensos, mas pouquíssimos constantes. Nós iniciamos nossas coisas e não terminamos. Nós vivemos numa realidade cheia de possibilidades. A gente nunca teve tanta opção de pegar as coisas, de ter as coisas, de ter profissões, de ter dinheiro. Tem muitas opções aí de cursos, de faculdades, e a gente fica completamente perdido. Nunca foi tão fácil ser interligado com as pessoas do mundo inteiro. E nunca pareceu tão possível se mudar para qualquer lugar desse mundo. As pessoas se mudam, nada. Você está indo para onde? Está indo para Portugal. Como assim? Você está indo para onde? Está indo para Itália. Hã? Isso. Isso acarretou numa grande constância do nosso tempo. A gente quer tudo. Nós queremos tudo, porque em tudo. Se há todas as possibilidades, eu quero todas as possibilidades. Mas depois eu não quero mais nada. Eu quero por um tempo. Depois eu deixo para lá. Eu quero até quanto me satisfaz. Depois eu vou esquecer. Essa é a nossa geração. E as pessoas têm mostrado comportamento completamente voláteis, inseguros, instáveis na vida.
Você nunca parou para ver que boa parte de nós, talvez a maior parte de nós, dos nossos tempos, estão empurrando a vida com a barriga? Não sabem mesmo para onde vão. Porque já batalharam tanto com a inconstância que não sabem o que fazer mais. Relacionamentos, carreira, interesses pessoais, valores, crenças, tudo tá tão líquido, tá tão rápido que a gente não sei o que eu fico. A maior parte da nossa geração tem insegurança financeira, tem a sensação de instabilidade no curso da faculdade, na carreira, no emprego. Está sempre extremamente preocupada com o amanhã e com o que vai acontecer amanhã a partir das coisas que ela tem. Essa é a nossa geração. Para variar, a gente é bombardeado com muitos ideais de sucesso, de felicidade, de realização, com o Instagram, com a mulher do corpo perfeito, com o homem do corpo perfeito, com o dinheiro do corpo o dinheiro perfeito, com a viagem perfeita, com o relacionamento perfeito, com o chá de bebê perfeito. E a gente fica buscando constantemente novas experiências, novas realizações, para tentar se adequar a essas expectativas, porque a gente não quer ficar de fora. Mas isso só gera mais inconstância e mais inconstante. Mais vazio, mais insatisfação. E a gente a gente gasta tanto tempo nas nossas inconstâncias que a gente não tem tempo nem para autorreflexão. Nós não temos tempo nem para refletir sobre as coisas. E nós ficamos completamente perdidos. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu completamente perdido por não conseguir se manter nas coisas que você decidiu um dia? Ou por não ter conseguido manter a sua vida devocional? Ou não conseguir manter os seus relacionamentos? Já se sentiu assim? Às vezes a gente culpa as circunstâncias ao nosso redor. Mas vamos ser honestos hoje, sabe? É algo aqui dentro que precisa ser resolvido. Não são somente as circunstâncias. Mas a gente precisa terminar a história de Sansão. Depois dele ser capturado, daqui a pouco a gente volta sobre isso. A gente precisa terminar. Depois de Sansão ter sido capturado, ele virou escravo. E então, lá no capítulo 16, os governantes dos filisteus se reuniram para proclamar o que eles acreditavam. O que eles acreditavam? Versículo 23 do capítulo 16. Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. O cenário aqui é o templo de Dagon. Dagon era o Deus dos filisteus. E o povo celebrava e louvava a Dagon, enquanto o fracassado Salvador e Libertador que Deus de Israel havia levantado para libertá-los, estava lá para entreter aquele povo. Mas a história de Sansão ainda não tinha terminado. E ali ele pede para ser colocado onde ele podia sentir as colunas que sustentavam o templo, para que ele pudesse se apoiar nelas. E naquele templo havia muitas pessoas, os governantes filisteus estavam lá, e o texto diz que haviam 3.000 pessoas, e também estava a estátua de Dagon. Eu quero que você pense na cena como se fosse um circo, sabe? Está lá, as pessoas esperando a grande atração da noite, o homem mais forte de todos, e ele entra ali com os olhos vazados, e todo aquele auditório grita, Ali está um homem completamente derrotado depois de toda a sua vida medíocre, miserável, cheio de inconstância. Mas ali, no meio daquela escuridão, ao encostar naquelas colunas, no meio daquelas vozes gritando, pela segunda vez registrada na vida dele, Sansão ora. E agora, cego e fraco, ele simplesmente diz: ó Senhor soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, por favor, fortaleça-me apenas mais uma vez.
e deixe-me com um golpe me vingar dos filisteus por meus 2 olhos. E o texto diz que Sansão abraçou aquelas 2 colunas e gritou bem alto: que morra eu com os filisteus. E sua força retornou, e ele apertou aquelas colunas e o templo todo foi abaixo, junto com todas as pessoas que estavam ali, inclusive Sansão. E uma das coisas incríveis, queridos, é saber que um homem como esse é lembrado como um homem de fé, lá em Hebreus capítulo 11. Esse é o fim da vida de Sansão. O texto diz ali que ele foi sepultado, sua família foi para o velório, para o sepultamento, voltou para casa. É assim que termina um homem de Deus? Quando a gente olha para Hebreus capítulo 11, eu fico impressionado com isso. Diz que Sansão foi um herói da fé. E existe um detalhe especial lá naquele texto de Hebreus do capítulo 11, depois você pode ler também em casa. O texto diz que homens como Sansão foram fortalecidos no meio da fraqueza. Isso é impressionante. A força de Sansão retorna para ele no momento mais fraco da sua vida. É porque talvez pela primeira vez Sansão está exercendo aquilo que todo inconstante precisa exercer: fé para viver. Fé. Pela primeira vez na vida dele. No meio da fraqueza, do fracasso. E no meio da incapacidade e da impossibilidade, onde só a miséria, a dor, Deus demonstra a sua graça para um homem como Sansão poder recomeçar. No meio disso tudo, e quão profunda é essa história, queridos, que a gente se perde tanto na superfície da história de Sansão, porque há algo muito profundo que Deus quer mostrar através da vida desse homem. A história de Sansão é uma história sobre o amor insondável de Deus. É uma história sobre o amor invencível de Deus pelo seu povo. E o povo de Israel era tão inconsistente e tão inconstante como seu líder, Sansão. Não é isso que nós começamos lendo? Voltou o povo de Israel a cometer aquilo que era mal diante do Senhor. E Sansão vem para mostrar o coração do povo de Israel, queridos. A gente está vendo Israel numa pequena escala, na vida de um homem. Parece que esse homem está contando a história do povo de Deus. E possivelmente ele está contando a nossa história também. Deus está dando a Sansão força sobrenatural para livrar Israel daqueles inimigos. Algo que, mesmo que Israel não perceba, Israel precisa desesperadamente de libertação. Deus está começando a salvar o seu povo. E quando nós chegamos ao coração de Sansão e da sua semelhança com o povo, nós também chegamos ao coração de Deus. No coração de um Deus soberano e gracioso. No coração do amor de Deus, mostrando o fato de que Deus usa até mesmo os heróis mais quebrados para poder avançar o seu plano de redenção. Força por meio da fraqueza. A morte de Sansão, queridos, revela como o amor de Deus é invencível, incontrolável. E ainda que o povo e Sansão não merecessem, a história nos mostra graça, misericórdia merecida, assim como é em toda a Bíblia e assim como deve ser nas nossas inconstantes vidas. Nós precisamos da graça. Tudo que o inconstante precisa é de um amor constante, de um amor absoluto, de uma força totalmente consistente à prova de falhas. E é disso que Sansão precisou. E é disso que você precisa também hoje. Mas se nós focarmos demais em Sansão, nós vamos perder o fio da graça.
de que é uma história sobre homens fracos e um Deus forte. Mas não é assim conosco também? Homens e mulheres fracos, mas um Deus forte? Homens e mulheres que se acham fortes demais e confiam em alguma coisa, na própria força, no conhecimento que eles têm, ou dos anos que eles têm de igreja. Que ridículo, irmãos. Que ridículo. Você confiar nos anos que você tem de igreja. Que ridículo você confiar no quanto você sabe. Que ridículo você confiar no quanto que você considera um grande status espiritual. A história de Deus é uma história sobre Ele ser forte. E não nós. É isso que Deus quer mostrar através de Sansão. E eu quero insistir com você. Quantos aqui não aguentam mais não saber para onde estão indo? Não sabem. Quantos aqui estão completamente desanimados pela inconstância de tal forma que isso gera muito mais perguntas do que respostas? Quantos não sabem sair de um ciclo de querer ser melhor, mas não conseguir ser melhor? Quantos de nós não sabemos nem por onde recomeçar, porque a gente já acreditou que a gente já gastou todas as nossas chances, as nossas tentativas, com toda a nossa inconstância? Quantos aqui estão entregando os pontos? Quantos de vocês estão tão atolados não só pela inconstância da própria vida, mas a inconstância das coisas ao seu redor? Das pessoas, dos relacionamentos, da vida, que te dão um desejo de morrer. E se for algo muito profundo, porque a inconstância gera isso, quantos de vocês já tentaram? Ou já pensaram em tirar a própria vida? Quantos? Quantos já tentaram? Não é tão doloroso que a gente e as coisas sejam tão inconstantes? Dói. Mas se a história de Sansão é uma história sobre um amor profundo e invencível no meio da fraqueza, então ela também pode ser a nossa história. Mas ela não fica somente ali. Essa história aponta para algo muito maior. Eu quero que você veja, porque admirar Sansão por sua força pode até nos impressionar, mas nunca pode realmente nos levar a mudar alguma coisa. Ver a grande força de Sansão, fazer um voto de Nazireu, ou qualquer outro voto, talvez não te mude nada. Porque nós não precisamos de um modelo forte. O que nós precisamos é de um Salvador. É disso que nós precisamos. Alguém que dê a sua força por nós. E nos salve de quem nós somos. É disso que nós precisamos. Sansão nos decepciona, nos desaponta, porque nós precisamos ser lembrados que o povo de Deus precisa de um outro libertador que não é Sansão, que não é Davi, que não é Salomão, que não é nenhum profeta. É por isso que Sansão desaponta a gente, que Davi, que os profetas decepcionam e desapontam a gente fica tão preso neles lá, né? Mas eles estão apontando para outro lugar. O fim de Sansão é apenas uma imagem, uma sombra da morte do grande libertador e salvador Jesus. E quando a gente olha e rastreia a vida e a morte de Sansão para entender mais sobre isso, mais nós entendemos e devemos entender sobre o tamanho do poder da cruz. E é isso que é o Evangelho. Jesus se fez fraco para se tornar forte e nós nos tornarmos fortes nele. Jesus também nasce milagrosamente, mas ele nunca foi inconstante.
Ele não teve um momento de dúvida. Ele não teve um momento de sombra de dúvida. Ele nunca pestanejou, Jesus, nunca. Ele realmente se manteve firme e ele obedeceu perfeitamente ao Pai até ser levado a uma cruz. E ali estava armado o circo. E ali naquele lugar estavam todos os anjos, os demônios, olhando para aquele grande espetáculo, que entra então Jesus, o Rei dos Judeus. Zombado, cuspido e humilhado, mas muito pior do que Sansão, porque ali na cruz é como se Jesus gritasse: que morra eu com todos os inimigos da humanidade. E ele morreu mesmo, para que a gente pudesse encontrar reconciliação novamente com Deus. Ele toma sobre si os nossos pecados, nossa inconstância, nossa inconsistência, nossos fracassos e suporta o castigo que era para nós. E detalhe, Sansão teve que morrer por causa das suas besteiras. Mas Jesus não morreu por causa das nossas fraquezas. Por causa das fraquezas dele, ele morreu por causa das nossas fraquezas. Jesus não morreu porque ele cometeu muitas besteiras. Jesus morreu porque nós cometemos muitas besteiras. Jesus não morreu porque ele era inconstante, é porque a gente é inconstante. Foi por isso que ele foi para a cruz. Mas também para a gente poder encontrar esse amor incontrolável, incontido, incrível, consistente, insondável e constante que existe no seio do Pai. E existe uma diferença crucial entre Sansão e Jesus. Crucial. Sansão morreu, e com o enterro de Sansão também morreu o seu governo. Mas a grande notícia do Evangelho é que Jesus não permaneceu morto. E agora o seu governo dura para sempre. Para que pessoas quebradas como nós, inconstantes como nós, possamos correr para Ele. A ironia de Sansão, queridos, é que ele era forte por fora, mas terrivelmente fraco por dentro, como a gente viu. E dessa forma ele é como muitos de nós. A gente precisa de alguém para capacitar o nosso coração, o nosso espírito. A gente não precisa simplesmente de alguém fazendo a gente imaginar ou inspirar a nossa vida. Nós precisamos de alguma força capacitadora. E aí então, quando você vir acreditar no que Jesus fez por você, é o que Jesus fez por você. Não é o que Jesus fez, apenas. Não é tipo assim, eu creio que Jesus morreu pela humanidade. Eu creio que Jesus morreu por mim. É o que Jesus fez por você. Quando você vir acreditar nisso, como ele se tornou fraco por você, como ele que era rico se tornou pobre por sua causa, que o justo se tornou pecado por você, que a própria vida foi apagada por você, então e só então você vai receber a fé para viver da maneira que Sansão nunca conseguiu viver. Mas você precisa crer. Crer. Você precisa do amor de Deus para preencher as faltas que a sua inconstância te traz. Você não precisa de uma planilha. Você não precisa de um modelo de organização. Você precisa do amor de Deus. E veja, isso não vai te levar a viver a vida da maneira que você quer, agradando os seus próprios olhos. Porque viver assim só vai te trazer dor. Só vai te fazer sofrer, como fez Sansão sofrer no final. Antes, crer em Jesus e precisar do amor de Jesus vai te ensinar para quem que você vai correr no meio das suas inconstâncias. Isso não significa que amanhã você vai estar perfeito. Mas significa que amanhã você sabe para onde você vai, se você falhar. Uma vez que você encontra Cristo, é isso. Você começa a lutar pelos começos em Deus novamente. Você não vai precisar se dedicar a uma grande visão da sua vida, planilhar, organizar ela de alguma forma. Você vai se dedicar a construir mais fé aos pequenos momentos e os pequenos começos da sua vida. Ah, João, mas eu não consigo orar 3 horas.
direto, João. Não consigo. Então eu nem tento. Da última vez que eu tentei, eu fiquei uma semana. Aí outra semana, eu orei muito menos. Ah, João, eu comecei orando e lendo a Bíblia. Estava até vindo à igreja, sabe? Mas depois veio um monte de coisa, me atrapalhou. Eu desisti. Ah, João, estou muito mal, porque ontem eu orei 4 horas, hoje eu orei 15 minutos. Queridos, abandone essas mentiras terríveis. Isso é mentira do diabo. Para de confiar na sua força, no tempo, na quantidade, na forma que você vê a si mesmo, o seu status. Eu não sei como que você acha que um cristão deve ser. Para de confiar na sua força e foque no que você pode fazer agora. Como eu posso aumentar o meu relacionamento com Deus agora? Ah, mas ontem, Satanás. Ah, mas ontem você foi muito melhor. Ou, ah, mas você sabe, você vai continuar assim amanhã? Diabo. Fala, não quero te ouvir, Satanás. Eu quero saber como eu posso aumentar o meu relacionamento com Deus agora, nesse minuto. É isso que eu tenho que me preocupar. É isso que é o significado de pequenos começos e um recomeço na vida inconstante. O ontem, o amanhã não é parâmetro para mim. Não pode ser. O meu parâmetro é o grão de mostarda do agora. É esse que é o meu parâmetro. Ore agora. Mas se não durar, João, e por que você está pensando nisso agora? Leia agora. Mas João, mas por que da última vez? Mas por que você está pensando nisso agora? Por que você está pensando nisso agora ao invés de orar? Por que você está pensando nisso agora ao invés de fazer? Por que você está pensando nas vezes que você foi inconstante ao invés de fazer? Boa parte de nós fica pensando muito mais nas circunstâncias do que realmente fazendo as coisas que nós deveríamos fazer. Mas, querido, hoje é um chamado para você confiar na graça de Deus, a graça que Ele pode te alcançar. Onde na sua vida você precisa confiar mais na graça de Deus do que na sua própria força? Pensa agora. Pense em como isso pode te mudar. Onde você está se sentindo fraco hoje? Qual área da sua vida que você está lutando com a inconstância? Pensa. Pensa nela. Hoje é tempo de recomeçar. Olhe para o grande amor de Deus. Você não precisa esperar chegar ao fim da sua vida. E você não precisa mais flertar com a morte. Você não precisa esperar tanto tempo como Sansão. Recomece hoje. O meu convite para você e o convite de Jesus é: morra hoje com seus inimigos. Morra hoje com a sua vontade de abandonar tudo. Morra hoje com o pecado que te arrasta. Morra hoje com a inconstância que te domina. Morra hoje com a sua vontade de morrer à toa. Morra hoje com o seu velho eu. Morra hoje abraçado com as colunas dos ídolos que o seu coração construiu. Morra hoje com sentimentos de culpa, vergonha e fracassos. Morra hoje com a sua falta de confiança no amor de Deus. Morra hoje com os seus inimigos. Para que então você veja você mesmo em uma nova vida. Em Cristo e somente em Cristo Jesus. Como que a gente faz isso, João? Confie somente em Jesus e abandone suas tentativas frustradas de obter salvação, reconhecimento, aprovação, segurança, porque o amor dele é melhor. E este é o amor que está disponível para você hoje. Para você viver. Para você viver. E viver muito. Para você abandonar as tendências suicidas do seu coração. E viver. Para você abandonar as vezes que isso atola e esmaga o seu peito. E você fazer isso embora e você viver.
Nós, inconstantes que somos, nos damos em pedaços para Deus. Mas o amor de Deus nunca, nunca se dá em pedaços para nós. Ele é constante. Ele se entrega por completo. Sansão e nós somos selvageria pura. Mas o amor de Deus é mais selvagem ainda. Ele nos caça. Ele nos encontra. Ele nos busca onde nós estamos. Sansão e nós parecemos não ter controle. Mas o amor de Deus é muito mais incontrolável. Sansão e nós quebramos alianças, mas o amor de Deus é inquebrável. E Deus não depende da nossa percepção de perigo para nos livrar da morte. Ele vem e nos livra. Deus sempre está agindo em prol do seu povo, porque o amor dele não pode ser vencido por nada. Meu querido irmão, conheça esse amor hoje. Se entregue para esse amor hoje. Se você provar, se você pudesse ver, se você pudesse provar, e pudesse ouvir nos seus ouvidos o quanto Ele quer que você recomece as coisas nele, você o faria agora. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. Eu quero que você se coloque diante de Deus. E como a gente sempre fala nesse tempo, Deus está aqui. Ele está aqui. Então, medite sobre isso.